Salve, salve! Estamos aqui mais uma vez, sim, porque a gente não desiste. Esse é o 3 é de Menos Podcast. Eu sou o Fabiano Rabelo e aqui está do meu lado o inigualável, o inimaginável, o nosso Superman, Paulo Márcio. Boa noite, Paulo Márcio. Boa noite, salve, salve galera, 3 é de Menos mais uma vez. Estamos chegando, estamos aí entrando na sua casa e à minha frente está o terceiro, não, eu diria que ele é o primeiro, o terceiro, o segundo, o primeiro, mas ele faz parte, ele é importante demais, ele é a peça fundamental nessa engrenagem, Paulinho, a nossa pequena ostra, Dom! Bora galera, 3 é de Menos aí, fazendo a diferença na sua casa e aonde você estiver. Bora. Não importa onde esteja, Não né, importa, não. acampando você consegue. E tem mais uma coisa bacana sobre o episódio de hoje. O episódio de hoje está indo ao ar, Paulinho, excepcionalmente, numa quarta-feira. Por quê? Véspera de um feriadão. Mas por quê? Para animar a noite das pessoas. Olha só, a gente anima a noite, olha a nossa pretensão. A gente joga o episódio para quarta-feira, nessa semana especial. Ele vai alegrar o seu feriado. Não é legal? Olha que beleza. Uma bomba. Vai, pronto, já vai ficar pro feriado inteiro, Dodô. É isso aí. Show de bola. Paulinho, rede social, como é que faz? Pessoal, estamos em todas as redes sociais. Onde você nos procurar, você vai encontrar. @3 é de Menos, tudo junto e misturado. Coloca lá no Instagram, nosso canal no YouTube, é muito importante sua inscrição, seu like. Lá. TikTok, Kawaii, todos os lugares você vai nos encontrar no Spotify, que é muito importante. Tá no seu carro, na carona. Coloca no Spotify, coloca @3 é de Menos e escuta a gente. Já tem dancinha do Dom, Paulo, lá no Spotify? Já tem no TikTok. No Spotify não tem como ter a dança, né? Mas já tem dancinha do Dom no TikTok? Do Dom não, 3 é de Menos, 3 é de Menos. Ah, tá, 3 é de Menos aqui. Eu vou ter que dançar também. Então, beleza. Todo mundo. Vamos colocar uma lá. Faz o seguinte, entra nos comentários aqui do YouTube e fala o que você gostaria de ver cada um de nós três fazendo. Ai, sim. Tá lançado o desafio. Fala o que você quer ver cada um de nós fazendo aqui e aí... eu tô até com medo dos pedidos, mas a gente vai atender, Nós somos assim, Dom, eu sei que o convidado é seu, mas eu vou fazer... Eu vou pedir pro Paulinho fazer as vezes do convidado. Tudo bem pra você, Dom? Perfeitamente. Tudo bem pra você? Tem Tranquilão. certeza? Não vai ficar chateado? Nunca ficarei. Nós amamos o Paulinho, né? Eu nunca ficarei e não ficarei de novo. Já... É sempre assim. Paulinho, daquele jeito, Paulinho. Qual que é a boa de hoje? A boa de hoje tá diferente e tá sensacional. Hoje conosco nós temos ele que é formado em teologia, é mestrado em ciência da religião, tem muitos outros cursos, mas a gente preferiu nem citar aqui porque ele já disse que jogou tudo fora. Jogou fora? O diploma que todo mundo sonha em ter. Ele jogou o diploma fora, Dodô? Não, mas não é possível. Com vocês, Paulo Sérgio Cassimiro, o nosso querido pastor Paulo. Maravilha. Seja bem-vindo ou nós que somos bem-vindos na sua casa. Ou não. Muito bem-vindo ao 3 é de Menos, pastor Paulo. Bem-vindo vocês. E é uma alegria estar com vocês e eu sei que a gente vai bater um papo aí, né? Vamos ver o que acontece. Ótimo, vamos que vamos. Pastor, e aí, como eu já joguei a bola aí, vamos começar falando disso. Essas formações, como que chegou ao cargo aí de pastor e como que é essa coisa de jogar tudo fora? Explica pra gente isso aí já, ué. Sim, é muito simples. Quando comecei a caminhada, né, com Jesus, eu congregava em uma igreja que na época exigia que os seus oficiais tivessem uma formação no campo da teologia, né? E para você oficializar lá, vamos dizer assim, trabalhar, servir, né? Pregar, ministrar, você precisava desses papéis, né? Vamos dizer assim, dessa formação. Entendi. E eu fui e fiz todas elas, né? Cumpri todo o rito, porque eu sempre acreditei na seguinte questão, que quando você está num ambiente, você precisa respeitar esse ambiente, né? E aí, respeitando esse ambiente, né? Então fiz, estudei, me formei, foram 4 anos, né? De teologia do curso. E entreguei esse diploma, que era a exigência da instituição, e lá então eu comecei a seguir
degrau por degrau daquilo que eles propunham para os seus líderes. E depois de alguns anos nessa instituição, muitas coisas me incomodavam muito, mas muito. Mas por respeito eu consegui conviver ali e fiz isso por 18 anos. Uau! 18 anos lá. Seguindo as regras como era. Totalmente Também não, né? totalmente contrário de tudo que eu acreditava. Mas pela obediência. A obediência estava lá, fiquei. A obediência é bíblica. De É bíblico, também, né? é bíblico, né? É bíblico, né? Então, fiquei não concordando e tentando me encaixar naquele sistema, mas não encaixava. Era impossível. Tá, mas aí eu quero saber por que não encaixava e o que te incomodava e por que era contrário a tudo que você acreditava, pastor. Me incomodava o nível exacerbado de dogmas, de ritos, de tradição humana, né? E religiosidade demais. Aí. Por exemplo, você não pode jogar bola. Ok? Não é uma coisa esquisita? E dizer assim pra você, você não pode jogar bola e você perguntar, por que eu não posso jogar bola? Por que não? Por que não? Tá parecendo um casamento, né, Bruno? Tá entendendo? Não é horrível? Eu acho que é horrível isso, porque isso tolhe a sua liberdade. Mas aí talvez... Você não explica por quê. Até porque não tem explicação. Por isso que não explica. Mas, pastor, aí a gente não entra numa própria questão da Bíblia, por exemplo, que é permeada de regras. E quando você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vamos entender lá que são um conjunto de regras que são colocadas para serem seguidas e que na época foi seguido, né, à risca, e que hoje ainda grande parte das religiões de cunho cristão utilizam também para, como você falou aí, né, nortear a vida dentro da igreja. O senhor acha que isso é errado? Eu acho errado demais quando não é bíblico. Quando você não consegue me dar um texto claro dessa proibição. E que ela é simplesmente assim, não faz porque a gente nunca fez e a gente vai continuar não fazendo. Sem o contexto bíblico, tá entendendo? Quando é bíblico, você está correto. Está na Bíblia. Está escrito. Tem um embasamento. Ponto. Não se discute isso. O meu problema era coisas, e em sua maioria, sem esse respaldo bíblico, porque não tinha o texto, até porque ele não existe, mas ele era uma tradição, entendeu? E uma cartilha humana. Ah, entendi. Humana. Eu estou falando de coisas... Então, por exemplo, assim, o jogar bola... Só pra eu... Agora eu fiquei curioso aqui, o não tá preocupado também com isso. Porque a gente vai dar valor numa bolinha. Mas o jogar bola, assim, é força de expressão? Jogar bola... Não, jogar bola literalmente era pecado. Podia mesmo. Era então, pecado. Exemplo, aí eu fico pensando, se não pode jogar a bola, as mulheres também não podem usar uma maquiagem? Exatamente. Imagina, não podia cortar o cabelo. Cortar o cabelo mais curto. Não podia usar maquiagem. Não podia usar colar, certo, brincos. Certo. Entendeu? Essas coisas é que eu tinha muita dificuldade porque não me dava o texto. E se eu me preparei para o texto... E aí é complicado, né, pastor? Porque aí o senhor, por exemplo, o senhor sem ter essa... porém, assim, a gente viveu, eu pelo menos acredito, a gente fala muito no nosso âmbito, que é o da educação, que só vai convencer alguém de alguma coisa quem está convencido dela. E aí como é que... Eu fico me perguntando agora, como é que o senhor vai para uma pregação para pregar isso, sendo que o senhor não está totalmente convencido? Não tinha como. Eu ficava diante de uma parede diante de mim, entendeu? Aí o que eu fiz? Quando eu descobri que não dava para caminhar assim, eu me desliguei da instituição. Entendi. Eles queriam me ordenar a pastor lá. Certo. Eu disse, eu declino, eu agradeço, mas certo. Eu não quero. Mas o senhor era o que então? Eu era presbítero. Pastor? Ah, presbítero. Presbítero, e depois na hierarquia a gente vai entender, porque lá é auxiliar, certo. Diácono, presbítero, evangelista e aí depois pastor. Eles queriam me jogar de presbítero a pastor direto. Que é raro. Por causa da sua... Por causa da minha... Né? Mas aí eu vou cortar tudo aquilo que eu já apresentava naquela época ainda, né? Eu vou cortar aqui bem rapidão. Para você que está chegando agora aí, que está vendo os 3 admindos aqui, estamos com o pastor Paulo. Já pulamos diretamente
para ele pastor. A gente gosta de A gente, nós já nossa estamos... organização é zero, tá? Não tem nada, não. Eu vou voltar aqui só para entender como que ele virou pastor. Será que já nasceu pastor? Ou não? Ou será que ele estudou já para ser pastor desde sempre? E quando foi que aceitou Jesus? Essa pergunta é ótima. Né? Na semana passada, para quem não viu, tá, o card vai aparecer aqui em cima. Vai aparecer aqui em cima, o card está aparecendo aqui agora, né, Paulinho? Que é o episódio com a pastora Márcia Conde. Márcia Conde. Que por vários momentos ela falou dela mesma como Márcia Máfia Conde. Máfia Conde. É espetacular. É espetacular, gente. É um dos melhores episódios que nós já fizemos. Tá aqui o card aparecendo. Não é melhor aqui. do que esse de hoje. Mas esse aqui, eu tenho certeza que esse vai ser melhor. Mas com todo respeito à pastora. Mas o card está aparecendo aqui em cima. Clica nele aí, se você quiser clicar, assistir o dela primeiro e voltar, você que sabe. Mas vamos continuando aqui, Dondon. Você tinha perguntado que... Aonde que saiu Paulo e aonde surgiu o pastor Paulo? Como é que se tornou pastor? Quem o senhor era antes de ser pastor? Sim, eu fui para a igreja, eu tinha 13 anos. Órfão de pai vivo. Meu pai abandonou minha mãe com 3 crianças. E eu fui conhecer meu pai, eu sentei de frente para ele, eu tinha 18 anos. Uau. Quando eu vi a primeira vez. Então fui para a igreja aos 13 e não aceitei Jesus, né? Ele me recebeu de braços abertos. E aí comecei na igreja. E comecei logo muito cedo, né, a apresentar alguns talentos e dons que Deus já havia pintado dentro de mim. Porque você sabe que todo dom, não você, todo dom, todo talento, toda habilidade humana só existe porque Deus já pintou dentro desse ser antes dele existir. Por exemplo, esses dias eu estava na Bahia e eu entrei numa daquelas igrejas históricas, ali no Pelourinho. Pelourinho, sim. E eu estava observando... A Baía do Dom. Observando uma pintura no teto. Cara, é impossível um cara pintar com a habilidade daquela, pendurado, entendeu? Um teto, como pintou, por exemplo, Michelangelo, né? Sim. Na Capela Sistina. Sim. Ele pintar pendurado uma obra daquela. Se Deus não pintou primeiro dentro dele. Depois ele só vai aprender a lapidar isso e colocar para fora. Então, muito cedo comecei a apresentar esses dons e esses talentos. Por exemplo, na área musical, né? Comecei a estudar violão, fiquei 3 meses numa aula de violão, o professor falou assim para mim, você precisa continuar. Eu falei, não quero mais, já deu, agora eu vou sozinho. Ele falou, cara, não faz isso. Eu falei, faço, já deu. E fui embora e me tornei autodidata em música. O que eu fazia? Como eu aprendi violão primeiro, todos os demais instrumentos aprendi a partir do violão sozinho. Por exemplo, eu dava um acorde aqui para formar o acorde de dó no teclado, corda por corda, e formava o acorde. Ah, sim, ia catando nota por nota. Exatamente, teclado, e fui aprendendo. Entendi. Aprendi teclado, aprendi baixo. Aprendeu o teclado lá do seu jeito. Lá Do meu jeito, mas saía. E aprendi contrabaixo e aprendi a tocar bateria. Então fui desenvolvendo, fui cantando e tal. E aí fui crescendo dentro da instituição. Sabia que Deus tinha algo comigo. Não sabia como, onde, quando, né? Ué, só um detalhe, pastor. Qual era a denominação que o senhor fez parte primeiro? Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, que eu morava em Anápolis. Assembleia de Deus de Anápolis. Entendi. E aí fui desenvolvendo isso. Comecei também a área da ministração da palavra, a pregar, né? E fui desenvolvendo. E a igreja dando abertura. Dando abertura até eu mostrar quem eu era, né? Pastor. Isso é um detalhe importante. O dia que uma pergunta aqui, mas agora deixa, o dia que eu, por exemplo, apresentei assim alguma coisa que estava muito latente aqui dentro e eu coloquei para fora, aí já começou a não ficar legal. E aí eu tive que ficar equacionando isso, tá? Aí fui ordenado, não passei
pela fase. Foi algo também que eu nunca entendi. Depois eu fui entender que era Deus fazendo isso, né? Não fui diácono, já fui ordenado direto a presbítero. E depois, como eu já disse, pincelei, eles queriam me ordenar a pastor. E eu disse para eles, olha, eu agradeço, mas eu não vou ficar e eu não acho legítimo eu ser ordenado pela instituição e depois sair. Então, como eu sei que eu não vou ficar, por uma série de fatores, eu prefiro não receber essa ordenação. E eles disseram, mas você é pastor? Eu falei, não, eu sei disso. Só que eu não vou ser aqui. Porque não vai ser bênção. Nem para mim, eu vou ter que me anular. E eu acho uma das coisas mais terríveis na vida é quando um ser humano se anula. Quando ele deixa de ser ele. Isso para mim é muito negativo. Você precisa ser você. Onde você está, no seu ambiente, na sua família, no seu trabalho, ser você. É ruim demais quando você tem que usar uma máscara, quando você tem que usar um disfarce, entendeu? Muito ruim. E eu não dava conta disso. Então aí não nasci pastor, mas Deus foi me levando para chegar até o dia em que eu fui ordenado a pastor, que aí já foi na Rocha Viva, onde eu estou até hoje. E nunca mais saí. Entendi. Mas o senhor foi bombeiro. Sim, aí nesse íntere... Eu ia perguntar assim, isso a sua vida religiosa, né? Mas e a tua vida profissional durante esse inteiro? Minha vida profissional, eu prestei um concurso no estado de Goiás para o Corpo de Bombeiro Militar. Passei, né? Fiz o curso em Goiânia, foi 1 ano de curso, me formei e fiquei 12 anos na instituição. Uau, 12 anos como bombeiro? Bombeiro militar. Quando Deus me chamou de verdade para o ministério, 8, né? Não, é 8, perdão, 8. 8 anos. Quando Deus me chamou de verdade para o ministério, eu pedi desligamento, que lá chama de baixa, pedi baixa. Deixei a corporação e o militarismo e fui me preparar para ser pastor. Uau, fui para o seminário. Que coragem, hein? Fui para o seminário. Tenho uma mulher que eu não mereço, porque nesse tempo... não, mas a gente nunca merece. Nesse tempo que eu precisei estudar, ela segurou a onda da casa para que eu me preparasse, que eu fosse para o seminário e tudo. Voltei e fui pastorear. Olha só. Assim, em rápidas palavras, é isso. Não, mas eu preciso fantástico. cortar o Dom aqui, porque assim, ele deve estar se remoendo por dentro. Você faz com o Dom, mas tudo bem. Ele deve estar se remoendo ali, Fabiano, porque o sonho de criança do Dom era ser bombeiro. bombeiro. Olha só. Aí você tem... O cara pegou a minha história, Quando cara. você tem ali o pastor falando que pediu baixa, né? Isso deve doer por dentro ali nele, né? Ali, né? Ele vai te dar uma cotovelada que ele Ó, inclusive é porque eu cortei tá na outra câmera ali, o Dom tá batendo no pastor agora, tá fisicamente, agora eu vou voltar, ele parou. Vamos lá. Tá tudo bem. Mas é algo assim, eu acho muito surreal. Por quê? É um salário fixo, seguro, você tem uma segurança agora de uma vida. carreira, né? É uma carreira que quem Com é bombeiro hoje... probabilidade de crescer, né? E quem é bombeiro hoje, eu nunca vi, eu nunca soube de alguém que teve coragem de sair. E detalhe, viu? A minha turma hoje, toda ela, são oficiais. Olha só. Quem não é tenente-coronel é major. Uau. Todos. Qual que seria mais ou menos o seu salário hoje, pastor? Hoje eu estaria comandando o batalhão de Lusiânia. Eu seria o comandante do batalhão de Lusiânia. Eu deveria estar ganhando aí uns 25 mil por aí. Ah, meu, doeu até em mim agora. Só os 20 já tava bom pra mim. Agora desliga todas as câmeras. Porque tem a gratificação de comando, né? Desliga Os 5 tava bom. as câmeras agora que nós vamos bater nele agora. Só que o que eu faço hoje é muito mais nobre do que eu fazia no bombeiro. Muito mais Aí, falar disso, né? Vamos lá. Pastor, eu queria voltar num ponto, quando o senhor falou, e aqui fica muito claro assim, o pastor não está, nem o pastor, nem o presidente, ninguém aqui está falando que a Assembleia de Deus é isso, é aquilo. O pastor está deixando claro que ele não
estava se sentindo bem, Sim. estava feliz lá, né? E que não concordava com algumas coisas. É o ponto de vista dele. E não queria me insurgir. Exatamente. E aí foi, talvez a maior boa. noção de respeito à instituição foi justamente se afastar dela. E não aceitar ser pastor lá, né? Exato, E olha falar que isso, né? Poderia ser... Pastor, ter mas sido- assim, pra mim como músico, eu queria perguntar uma coisa pro senhor, que o senhor também é músico, mas assim, a abertura, o incentivo que a Assembleia de Deus especificamente dá pro músico é diferente, né? Tipo, é um pouco melhor mesmo, ela promove mais, ela dá Sim, mais, sim, não, nesse aspecto diferente, sim, não é? é diferente. É diferente. É, Não é tem bem- aquela coisa de podar, de Não, proibir não, tanto o você músico, tem né? liberdade, você tem acesso, você cresce. Na verdade, eu sempre digo que Foi importante pra sua formação ficou musical, né? muitas coisas boas, muitas. Extraordinário. O tempo que eu estive lá, tudo que eu aprendi. E aprendi também que é relevante demais para mim, que é aprender o que não fazer. Isso para mim porque às vezes você não sabe o que fazer, mas você saber o que não fazer é muito importante. Já é um caminho. Eu escolhi para o meu ministério, para o meu pastorado, não repetir coisas que eu vi que fizeram tão mal para mim e para outras pessoas. E é exatamente isso que eu quero saber. Como é que chega então ao ponto de sair de Anápolis e hoje ter aqui uma congregação, uma realidade, uma comunidade cristã em Lusiânia? Sim, a nossa igreja esse ano faz 22 anos, a Rocha Viva em Lusiânia. Não no meu pastorado, Eu ia perguntar mas isso. sobre a nossa liderança, são 13 anos. Quando eu vim para Lusiânia, eu vim para ser pastor auxiliar. O ministério me enviou, porque o pastor daqui pediu para o ministério, né, que a sede era Goiânia, que precisava de um casal pastor para ajudar ele, porque ele estava muito difícil, sozinho e tal. E o ministério nos fez esse convite, se nós estávamos dispostos a mudar para Lusiânia, para virmos auxiliar, né, o pastor de então, e nós entendemos que Deus estava nos direcionando para cá e aceitamos o convite. Mudei para Lusiânia para ser pastor auxiliar. Depois que eu estava há um ano aqui, veio uma situação na igreja que o conselho decidiu me colocar, não mais agora como pastor auxiliar, mas assumir a igreja. Então eu tive a oportunidade de escolher se eu queria assumir a igreja como pastor titular, né, ou voltar para a sede em Goiânia. E nós entendemos que a gente já estava aqui há um ano, já tinha todo um contexto, a igreja já tinha conhecido a gente, já tinha acostumado e tal, um bom relacionamento. Nós entendemos, eu acho que Deus nos enviou para esse momento. Se a igreja hoje está precisando de um pastor, e nós estamos aqui, e foi dado a nós a escolha de ficar ou ir, nós vamos ficar. E decidimos, ficamos, e estamos até hoje. Entendi, muito bom. Pastor, eu fiquei sabendo nos bastidores, eu não sei se foi em Lusiânia ou se foi em Anápolis, onde foi, que houve uma situação em que você foi trancado, jogado para fora da igreja. Não entendi muito bem, Sim, eu quero eu- saber Já essa foi história. na Rocha Viva? Foi na Rocha Já Viva. foi na Rocha eu Viva? posso explicar. Explica essa história pra mim, porque às vezes a gente pensa que tudo é só flores, né? Não, Trancado, não. não. Foi um momento muito, Expulso. foi um momento Pode. muito difícil na minha vida, muito. Foi um Eu momento digo difícil. que o pior momento que eu já tive, sem ser esse, foi quando nós perdemos o nosso filho. Está na pauta. Entendeu? Então A é pesado. perda do filho foi, inclusive, a pastora abordou de uma maneira muito emocionante, né, Paulo? Sim. É Então, porque mexe com a gente, Sim. né? Essa situação. a gente fez corte disso, para quem quiser ver essa parte específica, assim, tá lá no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá, dá uma força pra gente, dá um like, mas assim, agora tem a visão, o Dom até colocou na ocasião, olha, a gente vai querer depois ouvir o pastor sobre isso, né? Sobre Sim. essa perda tão Porque traumática, né? Para nós homens, nós somos os pilares, nós somos quem precisa se manter firme, enquanto a nossa esposa está lá, porque vai ter uma parte mais sensível, né? É um sofrimento inigualável. Mas sim. é porque no nosso contexto de vida, no sentido de homem, foi nos dito muito, maçantemente, que o homem não chora.
Isso fez muito mal. Porque choro, se você engole, ele sai em algum lugar. Inclusive, as doenças psicossomáticas hoje no mundo, a maioria delas é choro engolido. Então os pais diziam assim, engole o choro. Engole o choro, exatamente. E se fosse homem no caso, ainda acrescentava, homem não chora. Entendeu? Sim. Mas homem chora sim. Então, perder um filho é um negócio surreal. Não vamos nem entrar nesse assunto agora para não mexer com as Sim, emoções. sim, nós Vamos estamos- falar primeiro do trancamento na Sim, igreja. aí, depois que eu assumi a igreja, passados 3 anos e meio, eu sentia que não estava pleno, que podia ser melhor, podia estar mais avançado, podia andar com mais ligeireza, vamos dizer assim, e estava travado, sabe? Sabe quando você sente que você está fazendo, e parece que você está patinando no mesmo lugar? Eu sentia assim. Mas eu não sabia o que era. Levava tapinha nas costas e achava que estava tudo bem. Ordenei um presbítero, que era presbítero na época, ordenei ele a pastor. Um dia, meu filho estava fazendo medicina fora, ele fez medicina na Bolívia, e eu, muito tempo sem vê-lo, e ele sem poder vir, eu ganhei uma passagem, eu e a minha esposa, para ir lá ver ele. Uma empresária de Brasília disse assim, quanto tempo tem que vocês não vê o Daniel? Aí eu disse, deve ter 1 ano e meio por aí, algo assim, não lembro. Aí ela falou, não. Que dia vocês querem ir? Ué, pode ser mês que vem. Não, então tudo bem. Me dá uma data. Aí demos a data, ela comprou as 2 passagens e de volta, minha e da pastora, e nós fomos. Nesse tempo que eu fui, quando eu voltei, ele tinha feito uma casinha para mim. Ele me acusou de ter roubado 150 mil reais da igreja, o que não era verdade, até porque nunca entrou esse dinheiro. Né? E também eu jamais roubaria. Porque eu sempre digo, se for para mim fazer algo errado, nem o capeta vai me querer. É um negócio... Ou é 8 ou 80. É um negócio... Isso seria ruim. Quem, eu? Ruim. Não presto. Pra quem não sabe, o apelido do Dom é roubar. Lá vem. Porque roubar é feio. Então, aí tá. Fez essa caminha toda, armou toda uma cena, chamou pessoas para compor com ele, e quando eu cheguei, o que ele fez? A porta era de ferro, ele contratou um soldador e soldou a porta da igreja, para nós não entrarmos. Então só ficou trancado por fora. Por fora. Que susto! Não, por dentro eu quebrava ela. Não, ele não é terrível. Por dentro eu quebrava ela. Aí tá. Aí fui para casa. E sentei no meu sofá e disse assim, Deus, eu não acredito que isso aconteceu se o Senhor não estiver envolvido. O Senhor está envolvido. O Senhor precisa me dizer o que o Senhor está fazendo, sabe por quê? Eu não acredito que esse pastor, junto com o diabo, é mais poderoso do que o Senhor. Se isso aconteceu, o Senhor está no meio e eu quero saber o que está acontecendo. Porque eu quero... Que maturidade. Porque eu quero dizer isso no meu sofá de madrugada. Porque eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu já tenho um plano. Eu, homem, eu tenho um plano. E eu sei fazer. Bom, eu vou contar o plano para o Senhor, mesmo se eu sabendo. Eu preciso contar. Aí disse assim para ele, eu vou pegar meu carro, vou descer na rua de 100, 120, e a hora que chegar na porta da igreja, eu vou dar um golpe nele, eu tenho preparo para isso, no bombeiro, porque minha área no bombeiro era motorista. Fiz vários cursos de direção defensiva, ofensiva, esse sistema de direção. Eu vou dar um golpe nele a 120 e vou empurrar essa porta soldada até lá no altar. E vou pedir para um homem, só um, me tirar daqui. Bom, esse é meu plano. Eu tenho coragem, eu tenho habilidade para fazer, mas o recurso para fazer, porque o tinha um recurso, carro, né? mas eu preciso saber o que é que o Senhor está fazendo.
Aí Deus falou assim comigo. É estranho falar que Deus falou comigo, né? É. Esse é outro assunto. Aí Deus falou assim pra mim: não faz nada. Cara, quem tá me ouvindo aí, presta atenção. A pior coisa que existe é quando você pergunta algo pra Deus. Se você não estiver disposto a ouvi-lo, não pergunte. É melhor você não perguntar. É de matar. Inclusive se ele não disser nada. É pior. Aí que mata mesmo. Aí eu falei: o senhor não está me pedindo isso não. Porque quando você está errado, você está errado. Você vai assumir o ônus desse erro. Mas eu não estava. Eu não estava. E aí você certo e Deus pedir: não faz nada. Eu estou tirando você daí. Cara, eu dormi pastor e uma ensinada. E como é que resolveu essa situação aí? Aí resolveu, porque Deus mandou eu quietar, eu quietei, eu só obedeci. Larguei tudo lá, recebi eles na minha casa, para tratar dos pormenores. Os pastores que te... Sim, trancaram fora. Só quem soldou que não teve coragem de vir. Para me olhar no meu olho e dizer que eu era ladrão. Beleza, sentei com o presbítero, com os outros e tal. Falei: olha, vocês estão preocupados com coisas, as coisas estão tudo aí, eu não tenho senso de pertencimento nenhum com isso. E outra coisa, quero falar uma coisa para vocês. Eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, que é pastorear. Aí tinha uma porta assim igual essa, eu tinha uma área de serviço igual essa aqui. Eu falei para eles: tá vendo essa área aqui? Domingo tem culto aqui. A igreja continua, sabe por quê? Ela só mudou de endereço. Agora é na minha garagem. E se vocês quiserem conversar comigo daqui a um ano, tomar um café pra gente ver como é que tá? E liberei eles. E falei: e outra coisa? Só vem no culto. E outra coisa, nós vamos falar de perdão em algum momento, eu acho que vai sair. Eu falei pra eles: eu estou perdoando vocês hoje, vocês não me devem nada. Ninguém pediu perdão, não. Não, eu liberei eles. Eu estou liberando vocês, sabe por quê? Por duas coisas. Porque eu sirvo Jesus e eu não posso reter perdão para ninguém. Eu tenho que copiar o meu Senhor. E segundo, que eu não quero vocês comigo. Então sigo a vida de vocês e eu estou aqui, na minha garagem. E recomecei a igreja na minha garagem. Tinha 15 meninos no primeiro culto e uns 6, 5 adultos. Só pra gente fazer um comparativo. Hoje, quantas pessoas tem na sua comunidade? Hoje nós somos quase 600 pessoas. Variando num público de culto, 350, 380, porque você não consegue reunir todo mundo num dia só. Então, um pouco não vai hoje, por uma série de motivos e tal, mas é Então isso. sai de 15 para 600, hein? Olha aí, matemática. É Não, uma não. conta boa, né? E eu ainda vou Exponencial. mais fundo ainda, Paulo. Na sua comunidade, correto? Sim, E tem outras fora sim, nós somos 12 igrejas hoje. que Tá, começou... mas pera aí, então deixa eu entender. Quando o senhor rompe com essa galera aí que sacaneou, Sim. o senhor fundou a sua congregação Não. ou continuou fazendo parte dessa? A Como que foi? mesmo nome, não mudou o nome, eu simplesmente tirei o nome de lá, eles colocaram outro nome, porque o prédio era próprio. Ah, eles colocaram Isso, outro nome. eu vim pra minha garagem com a Rocha Viva, ela só mudou de endereço. Entendi. Entendeu? O senhor manteve a congregação, só Normal, saiu de lá normal do com lugar quem que tava. quis vir, porque ele conseguiu convencer muita gente com a história dele, entendeu? E veio poucas pessoas, estão comigo até hoje. E essa história me lembra muito o R.R. Soares e o Silas Malafaia, né? Dois exponentes assim que também se separaram. Sim, E aí que aconteceu? Continua a Rocha Viva no novo endereço, que era o endereço da minha casa. Login não coube mais lá. Eu aluguei o primeiro prédio. Deus mandou eu pôr 100 cadeiras nele. Falei: Senhor, mas pôr 100 cadeiras para quê? Se nós somos 20. Põe 100 cadeiras. Eu pus 100 cadeiras. Ah, foi questão de uns 90 dias, encheu as 100 cadeiras. Encheu. Procurei outro prédio. Saiu, encheu de novo. Fui para outro prédio, encheu de novo. Estamos nesse hoje e programando para construir a sede da nossa igreja. Olha, que bacana, hein? É bem Aí essa demais. história, assim, contado rápido, mas foi pedreira. Foi o maior teste da minha vida. Ah, imagino.
Imagina, e aí agora eu sou polêmico, né? Então o senhor, E lá vem o falou pau. muito que tem um casamento, inclusive uma esposa que o senhor não merece, o Fabiano até destacou que nós não merecemos Nenhum de mesmo. nós merece uma Mas vamos entrar então nesse mérito aqui agora com umas questões bem polêmicas aí, principalmente o que o senhor acha do casamento? Qual que é a sua visão em relação ao casamento hoje, dentro do âmbito cristão, ou até mesmo fora dele, nós vamos perguntar disso também, mas para começar, qual a sua visão, por exemplo, do matrimônio, do casamento e como que isso E é a feito missão, na sua né? igreja? Sim. Né? Como que isso é feito O, na ca- sua igreja? o casamento, para mim, é uma das coisas mais extraordinárias que Deus podia inventar. E só Ele também podia pensar nisso, né? Um homem, né, que é um universo à parte, a mulher é outro universo à parte, juntar essas duas pessoas, né, e fazer com que elas se tornem uma só carne, vivam em comum. Então, casamento para mim é uma bênção sem tamanho. Um homem e uma mulher juntos para compartilhar a vida, para amar um ao outro, criar uma família, criar os seus filhos, é uma das bênçãos de Deus na terra. E a nossa comunidade de fé entende casamento assim. Eu tenho ensinado na igreja sobre isso, que casamento é a união de um homem com a mulher, você escolhe sua esposa, ela escolhe você, e vocês recebem uma bênção de Deus, é só isso. O pastor ele não casa ninguém, o cartório não casa ninguém, né? O cartório te dá um papel, mas aquele papel, se você não fizer por onde, se você não caminhar do jeito que precisa, ele é só um papel, entendeu? Então, casamento de verdade, e eu vou mais além, não sei se tem menino ouvindo, se tem, me desculpe, mas casamento é coito. Casamento, na ideia de Deus, é quando um homem possui uma mulher e vai compartilhar a vida com ela. Então, casamento é quando há uma troca de sangue. Pode que falar abertamente que aqui, isso não é acontece, recomendar pra criança, não. isso acontece onde? Na cama. Então é por isso também que Paulo vai dizer na sua carta que a gente não sai por aí ficando com todo mundo, porque você se torna um. E é por isso, preste atenção, preste atenção, que as pessoas estão cada vez mais quebradas no mundo. Por quê? Cada envolvimento que ela tem com a pessoa, ela deixa um pedaço. Entendeu? E isso é muito interessante de se falar, né? Esse negócio de envolvimento. E aí eu vou emendar já a polêmica aqui. Já que o senhor está falando dessa parte aí, falando de sexo no casamento, qual que é a sua visão em relação a dois aspectos? O primeiro deles, o sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento, segundo a Escritura, é pecado. Então o senhor O também sexo, vê como o pecado. sexo ele é para uma relação, primeiro, de responsabilidade. Você não fica só com a parte boa. Aí você transa, mas você não assume essa mulher e não assume esse homem. Entendeu? Então, o casamento é para pessoas que vão assumir a responsabilidade de se assumirem. Entendeu? Então, ele é uma bênção no casamento. Entendeu? Então nesse período, então, você está apenas usando um ao outro. Você não está tendo nada além disso. Sim, você só quer a parte boa, só transar. Aí é bom. E falando de sexo, então, por exemplo, dentro do casamento agora, que seria a relação correta, né, para as escrituras e para o cristianismo, existe algum tipo de sexo no casamento que seria pecado? Por exemplo, sexo anal, quando a gente fala que é um tabu ainda dentro da religião, E principalmente pode essas cristã. coisas no casamento. É aquele sexo que é uma vez por ano. Pode. Esse Eu tipo sempre- de relação é pecado, não é pecado, é correto, não é correto? Tem uma coisa muito estranha que acontece no nosso meio, vou dizer no nosso meio que é chamado de evangélico, né? Cristão, é conotar coisas que não são pecado como pecado. E as coisas que são pecado passa batido. Ok? Então, o que a Bíblia diz sobre sexo anal? Nada. Absolutamente nada. Em lugar nenhum dos 31.173 versículos que compõem o cano sagrado. Depois você confere em casa aí, se tem Então, vamos contar 31.173, eu e você, viu? De Gênesis e Apocalipse. Hoje, Tá? é hoje. Não tem. Então, o que a gente conversa sobre esse assunto? Isso é uma construção do casal. Ninguém tem que botar a mão nisso. Ninguém. Absolutamente ninguém. A não ser o casal. Você decide pôr a boca lá, ponha.
Você não quer pôr a boca aí? Não, não coloque. Isso precisa ser construído com o casal. Pastor, o senhor pratica sexo anal? Não, queria muito. Muito. Mas muito. Mas eu tenho uma esposa. Eu tenho. Peraí. Ele falou que todo mundo queria falar. Ele falou Dá uma pausa pra me segurar aqui. o dono bateu palma não, tá, Patrícia? Dá um café, vou beber um café. Pode tomar um café, peraí. Depois dessa eu vou ter até que tomar o cafezinho. Eu preciso terminar, eu preciso terminar. Vai ter que terminar essa fala aí. Ele vai ter que se explicar agora. Queria muito, mas casei com uma mulher que não tem nenhuma disponibilidade para o sexo anal. E eu respeito isso. E é isso que deve acontecer na relação. Um respeito ao outro. Entendeu? Um ao outro. Então, se você não consegue, entendeu? E nós estamos falando de sexo anal, mas nós temos várias coisas dentro do sexo que vai ser uma construção do casal. Ah, põe a mão aqui. Ó, amei, põe de novo. Ou então, não tira a mão daí. Continue. Entendeu? Então, é essa construção que a gente, como pastor, não deve, não pode e não tem legitimidade para entrar. Não tem. Eles entram, mas são invasores. São invasores. E que pode estar destruindo o casamento de alguém por causa disso. Tranquilo, porque de repente você, como eu, gosta muito, entendeu? E encontrou uma parceira que ama. Então põe firme. E você, aí Bom. criou-se ali uma barreira. Exatamente. Oral, sexo oral. Não gosto. Uai, Você não faz, né? acabou, ué. É pecado? Não. Desafio qualquer um dos que estiverem ouvindo, que são biblicistas, teólogos, polêmica. desafio você a provar biblicamente que é pecado. Desafio você. E a gente tem que parar com isso, que a gente começou lá no início com a bola. A gente não tem o texto e a gente fica repetindo como papagaio, entendeu? Coisas que não tem sentido nenhum na Bíblia. Então, eu sempre ensino os casais, construam a sexualidade de vocês juntos. Dizer, meu amor, olha, ontem, caramba, velho, tem que repetir aquele negócio. Entendeu? E tem que colocar aquilo lá ó, como anotado, que não pode faltar. Eu gostei demais. Você vai ter que fazer isso aqui agora o resto da vida comigo. Você tá entendendo? E pronto. E celebra isso, porque Salomão disse, olha, goza a vida com a tua mulher e beba o teu vinho com prazer. Tu já adiantou a minha pergunta aqui. Aí o bebo vinho aí, ó. Já adiantou. Essa parte também muito me interessa. Chegou Tem sem duas dica. coisas aqui, ó. Primeiro, pra gente encerrar a parte de casamento. Eu quero saber a sua opinião e da igreja em relação a casar mais de uma vez. Casar mais de uma vez não é o recomendado. O recomendado é que o casamento é uma união perene. É para sempre. Ok? Correto. Agora, quando a gente peca, a gente faz o quê? Pede perdão? Pede perdão. Pede perdão. Então, você não deveria ter se separado. Não tem as exceções bíblicas para isso. Então, isso é um pecado. E Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, o apóstolo João, escrevendo na primeira carta, ele vai dizer, filhinhos, não pequeis. Ou seja, essa é a primeira ordem. Não pequeis. É possível não pecar? Não. 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 Impossível não pecar. Porque a própria Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3 que todos pecaram. Que até o justo peca pelo menos 7 vezes por dia. E só faz sentido Jesus ter vindo à Terra porque não encontrou nenhum sequer que não tivesse pecado. Então pronto. Então, você pecou quando separou? Se não foi pelas regras e exceções bíblicas, que está explícito, e que o próprio Jesus é quem disse, por exemplo, em Mateus capítulo 19, Jesus ponderou isso, que quando um homem
larga sua mulher e comete adultério, e quem se casa com ela comete adultério, a não ser por infidelidade sexual. Entendeu? Então, se houve uma traição, essa pessoa tem um texto bíblico que dá base a ela para separar. Quando não é isso, ou viuvez e tal, ela pecou. Quando a gente peca, a gente pede perdão. Então, peça perdão. Você vai ser alcançado com graça, e não é agora por isso que a vida acabou e você vai viver para sempre sozinho. Você vai reconstruir a sua vida. E agora vai fazer por onde acertar e não mais separar. Então nós entendemos dessa forma. Ótimo, muito bom. E em relação a... Você vai onde eu vou. Em relação à traição e ao perdão. Se foi traído, então é correto você ir embora. Então eu vou embora do meu casamento porque eu fui traído. Não é a única opção. Ela tem essa opção. O que não quer dizer que ela não deva perdoar. Entendeu? Então, o perdão ele é meio que, no ponto de vista bíblico, ele não é opcional. É isso? Não, o perdão é como eu falei agora há pouco naquele outro assunto do fechamento da igreja. Certo. Eu não tenho o direito de não perdoar. Entendeu? Agora, no caso, por exemplo, de um casal... 70 vezes 7, né? Pastor? Num caso de um casal, por exemplo, ela tem a opção bíblica. Porque ela foi traída, ou ele foi traído. Agora, quer dizer que ela vai apossar disso sem antes, por exemplo, tentar perdoar? Acho que não, como cristão. E como esposo? Ou A como opção esposo, é né? reconstruir isso, é restaurar, é dar um novo modelo para esse casamento e fazer com que ele aconteça. Agora, se de verdade não tiver jeito, aí... Aí não tem pra onde correr. Porque né? tem assim, eu vou para a visão agora lá no fundo. Se o diabo, se o inferno, ele percebe que todo casal, que todo marido ou esposa que foi traído vão se separar, então o foco dele é jogar isso sempre para traição, porque ele sabe que não terá família mais se ocorrer a traição. Não deixa de ser uma boa estratégia. Se a gente for pensar que nem ele, não deixa de ser uma boa estratégia. Sim. mas aí Deus já conhece a intenção do coração, é diferente. Boa. Porque a intenção do coração dessa pessoa que for para essa linha já não é uma intenção de quem serve a Deus. E quem tem Jesus no coração. Ele não vai fazer isso. Então, a primeira opção dele é dizer, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou perdoar o meu cônjuge e nós vamos seguir a nossa vida como família. Essa tem que ser a primeira opção de um cristão. Se não for possível, todavia, aí parte para aquilo que nunca foi o projeto de Deus. Porque o próprio texto diz, quando Jesus falou sobre isso, que no começo não foi assim. Entendeu? Então, por causa da dureza de coração, é que foi autorizado lá em Moisés a carta de divórcio, que era para regular a coisa, porque estava desregulado. Então, separa aqui, casa ali, separa aqui, casa ali, abandona a mulher aqui e tal. Não, peraí, vamos regular isso? Se você não vai viver mais junto, então você dá carta de divórcio, entendeu? Mas é por causa do quê? Sempre da dureza do coração, entendeu? Perfeito. Então, só Pastor, acho que teve ficou hora, bem claro. teve uma hora que o senhor falou aí, eu quero muito voltar nesse assunto. Sobre celebrar e tomar o vinho. Eu queria tá. perguntar agora, porque eu acho que o Dom quer saber, o Fabiano quer saber, os ouvintes Estamos querem loucos. saber, o povo quer saber. Bebida alcoólica é pecado? Não. Opa! Claro, objetivo e Não, rápido. Eu, por mim, pode passar para a próxima pergunta. Já pode agora. passar. Não, e eu vou mais a fundo. Cigarro, bebida, maconha, cocaína. O que é pecado aí, pastor? Ó, o Dom. Bom. Eita. Tem que ir Olha só. fundo, porque... É porque todas essas coisas estão associadas com ir pro inferno, né? Sim, isso. Então já Por começa isso que de a um... gente tá perguntando. Já começa... A gente já vê com algo destrutivo, já né? começa de um conceito errado. Porque ninguém vai pro inferno porque pecou. Escute bem o ouvinte aí. Ninguém, vou repetir, ninguém vai pro inferno porque pecou. As pessoas irão pro inferno porque elas não quiseram aceitar tão grande salvação proposta por Jesus. Certo. Entendeu? Ou seja, porque a pessoa
permaneceu no pecado. Não, e mais, não, o que é agravante não é isso. O agravante não é fumar, beber, prostituir. O agravante aí é não receber o que foi nos dado de graça, que é a salvação. É um rejeitar Jesus. Entendeu? Então, bebida, voltando à bebida. A bebida não é pecado. Agora, a gente precisa conversar sobre o excesso. Excesso. Porque todo excesso é um problema. Então, a bebida, a Bíblia trata da embriaguez, que é outra coisa. Não é a proibição de beber, mas o desregrar da coisa. Pastor, e quem usa o fato assim, mas Jesus, tá claro lá nas Escrituras que Jesus tomava vinho e tal. Isso pode ser usado como justificativa ou é uma desculpa esfarrapada? Não, eu acho que é uma falta de conhecimento do texto. Porque Jesus, ele tomava vinho sim. Esses dias alguém me perguntou sobre isso e fez a seguinte colocação, que ele transformou água em suco de uva. Impossível. Tente tomar suco de uva numa festa horas a fio, até ela acabar. Ninguém aguenta. Diferente da bebida alcoólica. Jesus, noite, né? Jesus transformou água em vinho. Em vinho. Isso é uma idiotice falar outra coisa. Então, você acha que se fosse pecado, Jesus teria transformado água em vinho e servido para a festa continuar? Agora, a Bíblia trata e diz para nós não embriagarmos. Por quê? Porque a embriaguez te tira do centro. Tudo aquilo que te tira do centro é maligno. Vai fazer mal. Perfeito. Entendeu? Então, o que a gente instrui, e eu já preguei na igreja sobre isso, é que você precisa ter algo que chama moderação. Moderação. E mais, é um fruto do Espírito, o domínio próprio. E tem mais, tem gente que por causa do histórico não pode passar nem perto da rolha. Pode nem olhar para a porque é um histórico. Então ele foi um viciado. Entendeu? Ele é uma pessoa que bebia desregradamente até ficar fora de si, até cair, passar mal, entendeu? Fazer coisas que depois ele nem lembra que fez. Então isso não é legal. Agora, a bebida, o álcool, como foi feita a pergunta, não é pecado. O senhor bebe? Bebo. Sei onde bebo, sei quanto posso, quando parar, e não me faz mal. Perfeito. Que isso é importante. Perfeito. É o domínio próprio. É isso aí. Então, Dom, você ficou mais feliz com essa? Você ficou sim. aliviado com essa E resposta? entrou em uma questão que eu ia falar aqui. Desconstrução religiosa é isso. Então se baseia nisso, pastor. Sim. Mas Porque como pro é que faz religioso- religião sem falar de religiosidade, sem ter religiosidade? É Jesus. Jesus nunca falou de religião. Nunca. Em momento algum. Jesus não veio inaugurar uma religião. Quem inaugurou a religião foi Constantino. Religião como nós temos hoje, nós não deveríamos nem praticar. Porque ela é fruto de algo humano. Foi Constantino que, diante de todo um contexto que a coisa não estava boa, ele cria esse cenário de culto, essa forma litúrgica que a gente tem, ela nasce em Constantino. Ela não tem nada a ver com o Evangelho. Se você for acompanhar Jesus no Evangelho, primeiro, Jesus nunca pensou num lugar de 4 paredes e a gente tudo dentro. Mas aí pastor, já assim, é bom fazer perguntas, que eu acho que muita gente tem essas dúvidas, para quem tem gabarito para responder. Quando a gente fala, por exemplo, de Bíblia, de Evangelho, a gente também não está falando de livros que foram escritos por pessoas e que foram juntados em uma determinada época. Esses livros foram juntados e formados ao que nós chamamos de Bíblia. Eu estou falando isso num contexto histórico, né? Sim. E que outros livros que trazem outras narrativas ficaram de fora porque essas pessoas que juntaram a Bíblia acharam coerente aqueles determinados livros. Isso também não seria uma ação humana
E aí a gente tira todo esse, afasta o contexto de fé e de Jesus e começa a entender um contexto de ver a religião como uma forma de manipular as pessoas. Sim, mas esse é o grande problema da maioria com a Bíblia. Porque a Bíblia, para muita gente, é um ídolo. É um ídolo. Entendeu? E a Bíblia, sem Jesus, ela é um livro só. Um livro comum. Sem Jesus, por exemplo, sem Jesus você não consegue nem ler o Antigo Testamento. Fica intragável. Se você não entender o contexto histórico, para onde Deus está apontando, que é o Messias que salvaria na nova aliança, você não consegue ler Levítico, por exemplo. É estranho. Eu só vou ver regras e regras. Isso. Porque, inclusive, regras que, assim, por ser da área de educação, todos nós, né, e tem muitas pessoas aí que nos assistem que são também, a gente percebe, por exemplo, que quando o Levítico fala de não fazer marcas no corpo, a gente sabe que tem todo um contexto histórico lá, dos adoradores de Baal e tudo, que eles se cortavam, né? Lá o texto está e aí fazendo... já nos leva a uma outra pergunta que usa muito essa questão para embasar a ideia de que fazer tatuagem é pecado. Eu e Paulo não vai para o céu, então? Tatuagem. Será que nós vamos pro inferno? Tatuagem. Fazer uma tatuagem no pescoço. Tatuagem é outra coisa conotada como pecado e que o texto que eles dão não serve. Porque o texto, como você disse, ele está fazendo menção a um ritual, entendeu? De cortar a carne em nome dos mortos. Essa é a proibição. Agora, tatuagem tem algumas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, você é emancipado? Sim, sim. Ok? Sim. Você compra sua cueca? Minha mulher. Nem todos. Né? Você compra a sua calcinha? Minha mulher. Seu absorvente? Então, se você tem que... Compra, Dom. Se você tem Ainda que não, responder, estou- se você tem que responder para alguém essas coisas, você deve respeito a essas pessoas e comunicar a elas o que elas pensam sobre a tatuagem que você quer fazer. Agora, você é emancipado? Você paga as suas contas? Faça. Segundo, o que você vai tatuar é importante. Terceiro, você é casado? O que o seu cônjuge pensa disso? Tá entendendo? Então, essas perguntas são importantes. Agora, dizer que é pecado não é. E ainda mais com esse texto. E tem um detalhe. Me falhou agora a memória, depois eu coloco para vocês, na descrição, vocês colocar o texto. Que me falhou a memória agora. Mas tem um texto na Escritura, está em Apocalipse, que diz que quando Jesus vier... Essa é a minha base. Vier... está escrito Vai na coxa dele. marcar. Não, está escrito na coxa dele. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é dos nossos, filho, é dos nossos. É parceria. Vai vir tatuado. Ok? Então, assim, outra coisa que colocaram como pecado e que não tem nada a ver, base nenhuma, com o texto. Aí essas coisas que eu citei são importantes. Por exemplo, uma criança. Ela não pode simplesmente, vou fazer uma tatuagem. Não, ela tem o pai e a mãe. Entendeu? Um adolescente está na casa do pai. Ele é responsabilidade do pai e da mãe. Ela deve se pronunciar sobre isso com os seus pais e ver o que eles acham. Marido, mulher, eu vou fazer uma tatuagem nas minhas costas todinha, até lá no pé. Aí o marido, o que ele pensa disso? E vice-versa. Entendeu? Então são coisas que ele precisa analisar, mas não nesse sentido e conotando como pecado. Pastor, eu queria perguntar agora na questão dos sentidos. Por exemplo, a gente já falou aqui de álcool, de casamento, de formas de sexo, de tanta coisa aqui, mas eu queria agora perguntar em relação aos sentidos. Por exemplo, existem músicas que a gente parar para ouvir, apreciar e, de certa forma, cultuar, acho que a palavra seria essa. Artistas, estilos musicais, é pecado? Também não. O pastor como músico, ouve, por exemplo, Black Sabbath, Ouço. Iron Maiden, Ouço Whitney não são Houston. não são demoníacos? Não. Ó,
é sempre os religiosos, por isso que eu toco tanto na questão da É, religião. gente, assim, Os interromper, o pastor é um baita de um guitarrista. É. Aí eu fico imaginando, gente, não dá pro pastor ser guitarrista, um guitarrista de mão cheia, AC/DC. ouvindo só Johann, Sebastian Johann, não sei das quantas, ele vai ter que ouvir alguma coisa mais pesada. A questão aí é uma interpretação erradíssima, de, por exemplo, fazer uma departamentalização da música que ela não existe. Por exemplo, música só existe uma, a que Deus criou, ela é música. Não é música do mundo, que se chama do mundo. Eu não sei se existe outra, a não ser essa. Só existe essa. Entendeu? Porque eles fazem uma departamentalização de música do mundo música cristã, e música cristã. Entendeu? Não existe isso, essa divisão. Música é música em sua totalidade. Entendeu? Com seus ritmos. Tem ritmo que a gente nem descobriu ainda. Mas está dentro do que Deus criou como música. E Ele criou completo e perfeito. Completo e perfeito. E aí volta a dizer, como diz Michelangelo. Aí, os grandes músicos, Deus desenhou a pauta dentro dele. Certo. E depois ele vai pôr isso para fora. Então, o que acontece? O que eu entendo disso? Existe música boa e música ruim. E, inclusive, música sacra e que canta na igreja, que é horrível. Mal tocada, letra totalmente bagunçada, letra que não tem nada a ver. Até contraria o que Exatamente. Tem letra chata. Letra que não tem nada a ver com o texto. Entendeu? E música boa. Entendeu? Que você pode ouvir, que faz bem, que não tem nada carregado nela de maligno. Entendeu? É um filtro. Na verdade, a vida se resume em filtro. Tudo que você vai fazer. Mas aí, pastor, aí a gente não estaria colocando no mesmo barco, assim, sei lá, um Djavan e uma MC Pipoquinha, por exemplo? Não, aí é o que eu falei, é música boa e música ruim. Tem música que não dá. Agora, Djavan dá. E muito. Como dá? Djavan dá. Oceano. É um poeta, MC né? Pipoquinha, Paulo, é aquela amiga dos professores, né? É, exatamente. Aquela Eu não lá conheço. É uma que fala mal dos professores aí, porque Não conheço. ela faz até sexo oral, sei lá que diabo é, nos vídeos dela. Com o professor? Lá, não, desculpa. Nos shows dela lá. Pois é, aí Não vale nem a pena você concorda comentar, comigo né? que já é uma música que não é boa? Com certeza. A música não é boa. Mas é música. É música. É música. Eu tenho minhas ressalvas sobre dizer que isso é música, mas tudo bem. Entendeu? É música. Música não presta, tem mal uma feita, melodia. letra ruim. Tem um compasso. Entendeu? Não tem nada disso. Ela navega para um outro mundo. Agora, nós temos coisas extraordinárias que foram compostas por homens que não estão dentro da igreja. Mas, pastor, não existe também aquelas pessoas que usaram dessa música que o senhor mencionou, que é divina na sua origem, né, no seu nascimento, ela é divina. Sim. Certo? E que deturparam isso. Claro, inclusive um dos principais é o diabo. Porque ele sabe o poder que tem a música. A música tem um poder que você Provavelmente ele é músico também. Não, né? ele fazia parte do coro. Antes sim, de se rebelar, ele era um anjo, né? Não como hoje, um anjo caído. Hoje ele é um anjo caído. Tem gente que acha que ele era baterista, Paulo. Não, Mas ele sabe. bem capaz. não, baterista não. Se tem alguém que sabe o poder que tem uma música, é ele. Porque a música ela tem o poder de É um entrar anjo de luz, né? onde ninguém mais entra na gente. Isso é verdade. Entendeu? E ela pode entrar para fazer bem ou fazer mal. Faz todo sentido Fica, agora. né? E fica, Entendeu? Fica Então, marcado. dependendo do que você está ouvindo, de como ela foi construída, para que fim ela foi feita, entendeu? Quem a fez, entendeu? A letra que ela está carregando, isso é problema. Então é esse filtro. Eu tenho um sentimento muito de pesar que o nosso filtro dos cristãos, dos evangélicos, é muito ruim. Ruim em que sentido? No sentido que a gente não tem maturidade para filtrar. Que eu preciso de tutela para saber o que eu vou ouvir, o que eu vou assistir. Fica perguntando para Cê- pastores. Igual a gente está fazendo aqui agora. Fica perguntando pro pastor. Eu posso fazer tatuagem, eu posso beber. Mas, entendeu? E vem para a vertente também de pedição de orações. O que o senhor acha disso, pastor? Sim.
É uma igreja... O que você falou aí, Dom? O que você falou aí? Traduz, Fabio. Vai. Não, eu não sei traduzir o que ele falou. Alguém me ajuda. As petições de orações. Tipo, reza por mim. Que o ora por pastor ele mim. tem um poder. Se ele falar que pode. Se ele falar que ele ora, se ele orou, é outro assunto. Aí já é um poder maior. Eu conheci um pastor que ele fez uma camisa escrita assim: ora você. Só isso. Mas assim, Beleza. a sua oração, o seu permitir ou não, tem um valor maior, pastor? Vale nada. Nada, absolutamente nada. A nossa missão pastoral eu entendo como uma missão de instrução. Mas aí o senhor não acha que, Ensino. por exemplo, essa instrução, esse ensino te traz, por exemplo, um domínio maior quando o senhor falou ali, que o senhor falou assim, às vezes a gente acha estranho falar assim, Deus falou comigo, eu acho estranho. Porque, por exemplo, para ter esse nível de intimidade, não é preciso uma proximidade maior com Deus? E talvez Sim. aquela pessoa que entrou na sua comunidade hoje, ela não entende nem como ter essa proximidade. Isso talvez não daria para você um gabarito maior nesse momento de, vamos usar uma palavra aqui, de interceder em oração por aquela pessoa? Não, sim, com certeza. Eu só não posso virar e me tornar e permitir que eu me torne um ídolo, que isso aconteça o resto da vida dela. Nesses primeiros passos, é como se ela fosse um bebê. Que você cuida, que você tem que dar mamadeira, que você tem que trocar, tem todo um processo. Mas chega um dia que a criança desmama, não desmama? Chega um dia que a criança anda, não anda? Chega um dia que a criança para de comer líquido, ela vai comer sólido agora. E ela vai pôr pouco a comida na boca. É esse sentido. É instruir para que essa pessoa tenha maturidade para ela mesma. Porque o maior desejo de Deus é o mesmo nosso como pai. É que os nossos filhos cresçam. Entendeu? É que os nossos filhos cresçam. Não tem coisa melhor para um pai, mais prazeroso, quando você vê o seu filho crescendo e amadurecendo e saindo para a vida. Sem aquela tutela em tudo, toda hora, a todo instante. Tudo tem que perguntar, entendeu? A maturidade. Então é isso que a gente quer construir. Nós estamos construindo uma igreja, uma comunidade, onde as pessoas não nos têm como semideuses, porque não somos. Não somos. Pelo que o senhor fala, a gente... Beleza, Paulo, vai. Eu já ia vir, já. O Dom apontou o dedo aqui, eu cortei Tio ele. me cortou na hora. Mas quer falar, Dom? Eu só ia pegar um adendozinho aí, Paulo, para falar então, uma pergunta para todos aqui e para quem está ouvindo, pastores, padres, todos aí. Qual que é, mais ou menos assim, qual que é a certeza que um padre, que um pastor tem esse poder de oração, ou quem diz que Deus fala mais com eles, ou com quem está chegando agora, e pode, Paulo, chegar alguém hoje que tem mais intimidade com Deus que com o pastor. Tô certo? Isso na verdade, é um orgulho disfarçado nosso, né, da liderança. Achar que isso não é nosso lugar. Nosso lugar não é esse. Agora, respondendo um pouco ao que o Paulinho pontuou, sim, nós temos uma caminhada diferente dessa pessoa que acabou de chegar. Nós temos um tempo maior de dedicação à espiritualidade, à oração, à intimidade, entendeu? Sim. Agora, o problema é quando cria-se no imaginário das ovelhas que eu orando, Deus tem que responder. Aí isso é um problema. Primeiro que Deus não tem que nada. Ok? Deus não tem que nada. Porque Ele é Deus. Entendeu? Agora, não é porque eu orei. Porque é como assim, ó. No imaginário de muito crente. Eu estou falando de experiência pastoral há mais de 25 anos. Ele tem um imaginário assim. Que Deus está de braços cruzados como está você. E que a partir da minha oração, Deus descruza os braços e vai agir. E só com a sua oração. Isso é horrível, porque não reflete a verdade. Deus, ele não está esperando. Até porque tem um texto que vai dizer que as mãos dele não estão encolhidas. Nem o seu braço, entendeu?
mas ele está estendido. Então, Deus não está esperando eu orar para ele fazer. E ele também não vai fazer porque eu orei, por mais que eu queira. Entendeu? Porque tem oração que ela é ridícula, até. Eu penso que Deus ele deve dar muita gargalhada de orações nossas. Entendeu? Mas assim, ele não vai fazer porque eu orei. Ah, mas então por que orar? Era a próxima pergunta. Certo? E mais, a Bíblia diz que ele sabe antes da palavra sair da minha boca. Ó, por que eu vou orar então? Vamos pular essa parte. Não, pelo contrário. Eu oro por quê? Porque Deus vai fazer algo. E eu orando, Deus vai me revelar aquilo que ele vai fazer. Qual a vontade dele para esse assunto? Entendeu? Por exemplo, eu vou orar por alguém que está enfermo. Eu recebi uma ovelha um dia que estava com câncer na tireoide. E aquele primeiro momento da notícia e tudo, muito abalado, é óbvio, né? E vamos orar? Vamos. Pastor, diz para mim que eu vou ficar curada. Eu disse, não posso. Não posso dizer isso. No mundo de hoje da religião seria mais fácil você falar assim, não, eu vejo. Claro, fazer todo um enceno E e tal. Não, eu não posso. Agora. Mas se o senhor sentir no coração que vai acontecer isso, aí tem que falar. Não, aí é diferente. Mas no geral, eu faço o que eu fiz. Dizer, olha, eu não posso te dizer isso. Agora, eu posso te dizer algo. Nós vamos pedir. Vamos pedir isso para Deus? E se isso estiver de acordo com a vontade dele nessa situação, ele vai te curar. Pergunta é, ela ficou curada ou morreu? Boa pergunta. E aí? Ficou curada. Entendeu? Uma hora vai morrer. Vai morrer de outra coisa. Entendeu? Então é isso. Dá uma topada, A gente precisa entender a oração do jeito certo. Mas aí, pastor, a gente não entra, por exemplo, se a gente pegar o texto bíblico aí, a gente tem lá exatamente a passagem que o senhor citou lá da transformação da água em vinho. Essa transformação, quando a gente observa na leitura, ela não é feita por meio de uma intercessão, assim, se assim eu posso usar essa palavra, da mãe de Jesus, quando ela chega e fala, ó, acabou o vinho deles. Jesus fala assim, mulher, minha hora ainda não chegou. E quando ela faz isso, ele não quer dizer assim, olha, eu não tinha a intenção de fazer isso, mas já que você pediu, Sim. então talvez aí a gente não teria uma vertente da oração que seria exatamente, Deus pode ter um plano, mas com a minha oração esse plano pode mudar? Mas aí ele é Deus. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive nada. Ok? Inclusive nada. Então essa não é prerrogativa minha. Agora, eu não posso ser irresponsável de dizer para essa pessoa que eu vou orar e porque eu orei vai acontecer. Eu não posso fazer isso. Eu não dou conta de fazer o que o pastor faz. Não dou conta. Então, com a minha consciência. Somente Maria conseguiu fazer isso. Com a minha consciência. Não, e também Jesus também não fez porque Maria pediu, não. Ele fez porque ele quis fazer. Do mesmo jeito de Deus. Deus só faz o que ele quer. Você pode dar birra, você pode espernear, entendeu? Você pode fazer o que for. Você pode chorar. Quantas pessoas eu já vi perecer orando quase que 24 horas. Não era a vontade de Deus para aquilo. E pronto, acabou. Deus não tem crise com isso. Quem tem crise com isso somos nós. Porque nos ensinaram, sabe o quê? O texto de Mateus 7 que fala sobre isso. Será dado. Isso é que é o problema. Agora eu vou te falar um tal problema aí, que foi nos ensinado erroneamente. O texto diz, pedi e dar-se-vos-á. Não é assim? Isso. Sabe o que nós acrescentamos? Nós colocamos uma vírgula e colocamos na frente. Pedi e dar-se-vos-á o que você pediu. O texto não está dizendo isso. Nunca o texto disse isso. Não disse isso. Tem todo um contexto ali. Batei e abri-se-vos-á. Quero perguntar para o ouvinte aí, para vocês que estão aqui. Quantas portas você já bateu que ela não abriu? Então o texto está errado? Não, o texto não está errado. A interpretação do texto está errada. Está entendendo? Então, o que tem que estar na nossa mente é isso. Deus, Ele é Senhor e Ele faz o que lhe apraz e a vontade dele. Pronto. Agora, eu posso orar, como no caso que eu citei.
E por graça e misericórdia, Deus ouviu e curou. Mas Deus curou porque eu orei? Jamais. Deus não está parado, esperando eu orar. Você já pensou Deus esperando eu orar? Um menino morrendo, uma criança morrendo, e Deus de braços cruzados? Não, não esperar. Ele está orando um pouco. Vamos esperar ele orar mais um pouquinho. Mas aí, Deus não vai o senhor- fazer isso. Quando o senhor fala assim que ele faz o que ele quer, e a gente entende, eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, tá? Sim, perfeito. Não Quando passa a a gente- impressão de um Deus. Porque mentira, faz né? assim, por exemplo, quando eu vejo um noticiário, vamos pegar o nosso noticiário do entorno aqui. Aham. Se você pegar ele assim, se for no jornal impresso e você torcer, sai sangue. Sim. Você pega, por exemplo, uma criança lá, que recentemente aqui a gente viu criança de 8 anos que foi torturada, estuprada e morta. Uhum. Quando a gente fala que tudo acontece pela permissão de Deus, permitir isso não é uma perversidade muito grande? Uma Isso crueldade? isso é outro, Uma isso, crueldade? Isso é outra mentira, outro desvio. Isso não é verdade. Não é verdade. Como é que eu vou conseguir entender? Eu vou te explicar agora. Isso. Facinho, facinho. Deus, ele criou o ser humano e deu a ele um livre arbítrio. A livre escolha. A pergunta é, por que é que Deus não impediu Caim de matar Abel? Você pode me responder? Não consigo responder. Não é cruel Exatamente morrer a isso. pedrada? Mas antes ele tinha dito para Caim. Está no texto. Cabe a você, Caim, dominar isso que está aí. Por quê? Se Deus põe e dispõe a toda hora, como alguns pensam, nós deixamos de ser humano. Inclusive, não deve ser nem imputado para quem estuprou o estupro. Porque se ele não tem vontade própria e fez aquilo por vontade própria, ele não tem que pagar por nada. Não. Essa pessoa que mata o seu irmão como Caim matou, ela está exercendo algo que foi dado a ela, o livre-arbítrio, para o mal. Todo ser humano, isso independente de Deus e de crença, de fé e de religião. Todo ser humano, quando ele faz algo errado, ele sabe que fez errado. Tem uma consciência dentro de nós que fala sobre isso. Entendeu? Quando, por exemplo, um cara pega a faca e enfia no outro ser, ele sabe que ele está errado. Entendeu? Mas Deus não impede isso, por quê? Não é porque ele é mau, não. Porque ele deu uma vontade para esse ser humano, inclusive para ele usar essa vontade de forma errada, e Deus não fica tolindo, pondo e dispondo, porque senão nós não seríamos humanos, nós seríamos máquinas, entendeu? Robôs programados, pronto, só faz o bem, só faz o certo. Não. E outra coisa, nós temos que pensar que nós estamos num mundo caído. Esse é outro detalhe. Nós vivemos num mundo caído e que a Bíblia diz jaz no maligno. Entendeu? Então essas perversidades são decisões nossas de fazermos aquilo que nós não deveríamos fazer. E que Deus não tolhe isso, entendeu? Porque se ele tolir, nós deixamos de ser humano. Mas aí vem o Paulo com uma pergunta que eu estou pegando dele lá do fundo, assim, ó. O que a criança fez? O que a criança fez Nada, assim como Abel. para não fez acontecer nada. isso com ele? Abel não fez nada. Pelo contrário, Abel fez o certo. Que foi entregar a oferta dele para Deus e Deus recebeu a oferta dele. Entendeu? Aliás, o texto diz que Deus recebeu Abel, depois a oferta. Entendeu? Então, primeiro Deus recebe Abel e depois a oferta. Caim, por causa do sentimento que ele estava no coração, Deus não recebeu nem ele e nem a oferta. Tá entendendo? Então, essa questão da livre escolha do ser humano, Deus respeita. Se não, vejamos, se não fosse assim, ninguém tinha posto a mão em Jesus. Você concorda? Muito. Como é que você põe a mão no Filho de Deus e mata ele na cruz? Da maneira mais cruel. Cruel, possível, né? cruel e injusta. Porque a morte de cruz é uma morte injusta. Entendeu?
Então, Deus não impede isso. Por quê? Porque fazia parte de um plano, sim, mas também tinha a vontade humana usada para o meio errado. Então, quando uma criança está sendo violentada, a única coisa que Deus está fazendo é chorar. Porque não era, nunca foi o plano dele. Mas aí, pastor, quando o senhor fala isso para mim, aí eu acho que assim, é o pensamento de muitas pessoas que nos ouvem agora. Eu vejo muito a fala de Epicuro, né? Que ele diz assim, ó, Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então ele não é onipotente. Ele é capaz, mas não deseja, então ele é malevolente. Ele é capaz e deseja, então por que o mal existe? Ele não é capaz e nem deseja, então por que lhe chamamos de Deus? Essa reflexão, ela vem porque é como o senhor fala agora. Isso aí é metafísica. Exatamente. E aí quando você fica ali sentado e Deus, é como se Deus estivesse ali olhando, nós fôssemos um grande formigueiro, né? E Deus está lá olhando lá, uma formiguinha lá destruir a outra, ele senta lá e fica só olhando. Isso não traz uma sensação de que é um garoto mimado e mau? Não, jamais. Pelo contrário. O Deus, ele escolheu se revelar em amor e não poder. Entendeu? A forma maior expressão disso é entregar o filho dele para morrer pelo pecado da humanidade. Então, assim, quando Deus, como diz Epicuro, não é porque ele não tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. Aí vou repetir. Ele não faz porque é algo que ele já deu para o homem. Esse senso dele decidir. Então, quando ele decide fazer algo dessa magnitude aí, que é o mal, e dessas expressões todinha que a gente conhece de mal, entendeu? Ele está fazendo algo que ele vai ter que responder por isso diante de Deus. Porque ele usou essa vontade de maneira errada. Esse dia vai chegar. Agora, vai chegar o dia que Deus vai vir em poder. Ele veio em amor. Agora, vai ter o dia que ele vai vir em poder. Aí, meu amigo, aí é problema. Então, Porque ele vai vir para resolver. então, o que muda da visão que o senhor está colocando aqui hoje é que os olhos nossos, carnal, está sempre de olho no que é feito aqui, finalizado aqui, respondido aqui. Mas, na verdade, o olhar dele não é esse. O olhar dele já é bem superior, claro, mas com um olhar correto que é ao fim disso, ou início de algo melhor, né? Que é no céu, né? Num lugar melhor. Então, o nosso não entender o porquê que a criança morreu, o porquê que teve maldade e foi permitido, só é tão agravante porque nós só olhamos com os olhos carnal. É por isso? Eu acho que esse é um olhar que a gente precisa olhar numa perspectiva que é muito difícil para nós, que é como Deus criou, entendeu? Porque Deus não criou assim, entendeu? A decisão, a gente volta na decisão, a decisão do casal no Éden de desobedecer a Deus e tomar do fruto e comer, porque, presta atenção comigo, que a gente entende isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o problema não é o fruto. O problema é eles ir lá quando Deus já tinha dito para não ir. A desobediência. Exatamente. O problema de alguém matar outra pessoa, estuprar outra pessoa e fazer uma maldade, é ela fazer sabendo que Deus já disse que não pode fazer aquilo. E ela, por decisão própria, querendo ser senhor de si, vai lá e faz. Entendeu? Então, Deus não proibiu, ele só disse que ia trazer morte. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o projeto de Deus nunca foi esse. O pecado entrou pela desobediência e arrastou toda a humanidade e continua só piorando e só vai piorar. Verdade. Entendeu? Agora, é uma decisão do ser humano e ele vai ter que responder por isso. Pastor, a gente quer ainda adentrar um tema aqui que estava mais ou menos, é um
desejo comum dos três aqui, desse podcast maluco aqui, que é, a gente quer entender o seguinte, por exemplo, o senhor colocou a maneira em que muitos textos bíblicos são interpretados de forma que o pessoal vai lá ler a Bíblia, antes que o Dom me traduza, o pessoal vai lá ler a Bíblia e é desse jeito que eu entendi, então é desse jeito que eu vou pra frente, né? Nesse sentido também a gente vê muitos se dizem evangélicos, pastores, presbíteros e tal, indo para o campo da política. E hoje, a gente, nesse país dividido que a gente tem, a gente tem os políticos que são de Deus, os políticos que não são, na verdade, nem que não são de Deus, né? São rotulados até como sendo do diabo mesmo. Existe o político, existe o partido político de Deus? Existe esse partido? A bancada evangélica. A bancada, né? É a coisa mais ridícula. É a coisa mais ridícula que já criaram. E política pode? Junto? Tudo juntinho. Bancada evangélica é um contrassenso. É a coisa mais ridícula que já criaram. Então o senhor acredita que a política não deve se misturar com a religião, com o cristianismo? Nunca funcionou. A maior tragédia da história está na junção da igreja, do Estado com a política. As maiores barbáries que foram cometidas na história foi a igreja misturando. Você não sabia quem era rei, quem era papa, onde ia um parava, onde parava o outro, entendeu? E eles fizeram as maiores atrocidades em nome de Deus. E outra coisa, a bancada evangélica é uma vergonha. Uma vergonha. E só para situar aqui, o pastor não está falando mal da Igreja Católica aqui, não, de forma nenhuma. Não. A história, ele está falando histórico. Da Idade das Trevas, Idade Média, tudo que aconteceu. Está na história, período, está né? registrado. Nós temos o professor Paulo aqui. Está registrado. Está na história. Nós estamos fazendo menção disso. Voltando aí sobre a bancada evangélica. Ridículo. Ridículo. É igual a bancada da bala. Ridículo. A bancada do boi. Ridículo. O que um político tem que fazer? Político não foi chamado, por exemplo, é por isso que o nosso país está do jeito que está. Sabe por quê? Porque, vou falar de novo a mesma palavra que eu usei outrora, a departamentalização da política. Então, eu me candidato a deputado, aí eu sou pastor. Aí lá dentro, você vai como pastor Paulo. Eu não deveria ser pastor, eu sou deputado. Mas leva o nome de pastor, né? Não deveria. Sabe por quê? Porque eu não estou lá como um pastor. Eu estou como um homem que foi eleito para uma casa de leis. Então, toda lei que for para ser votada, eu preciso votar com a consciência de alguém que serve a Deus. Mas levar os valores religiosos... Não serve. Não deve, não tem nada a ver. Como, por exemplo, justiça, ridículo. lealdade. Ridículo, é por isso que tá a bagunça que tá. Rapaz, Deus não nos chamou para isso. A gente fez um combinado aqui, quando a gente teve a ideia de começar o podcast, eu vou quebrar esse combinado hoje sem nem falar com eles. Uhum. Dentro dessa realidade que o senhor falou aí, o senhor não concorda com a religião dentro da política, expôs esse pensamento. O atual cenário que nós vivemos dos últimos 4 anos, o senhor como cidadão, como liderança, Lula ou Bolsonaro? Quem, eu? É. Cara, eu votei no Bolsonaro. Não voto mais nunca. Mais nunca. O senhor já votou no Lula algum dia? Também não, nunca votei. Nunca votou? E também não nem votaria. Agora, eu já dei um voto para cá. Agora, a história precisava disso que nós estamos vivendo. 2 vertentes. A igreja precisava dessa lição. Que a igreja foi junto. Né, a igreja precisava dessa lição. Que lição? De entender que a nossa missão é outra. Encher o palácio de pastor para ficar pulando e gritando, comendo as custas do governo. Tá errado. Oração, tá errado. Porque eles não têm a consciência, por exemplo, de que agora o Bolsonaro saiu e antes o lugar que orava agora faz macumba. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Por que eu quero colocar no palácio um bando de pastor e bispo e apóstolo? E depois, quando vem outro governo e põe macumbeiro e toma banho de pipoca e faz macumba, eu vou recriminar. Se o Estado é laico. Entendeu? Então, quando um deputado senta numa cadeira, ele precisa legislar. É óbvio que ele tem princípios, e aí a gente não pode negar,
que podem abençoar, mas não com essa conotação. Jamais. Entendeu? Por quê? Porque é a mesma coisa, por exemplo, lembra do terrivelmente evangélico? Ridículo. Ridículo. Que é esqueci o nome dele agora. O juiz do Supremo Tribunal Federal, que foi... Cara, ele é pastor. Fugiu agora. Ah, é pastor? Ele é pastor. Eu nem sabia. Deram a conotação que ele seria o terrivelmente evangélico. E graças a Deus, quando ele entrou, ele não fez isso. É. Por quê? Porque dentro do Supremo... Não, não é André, não. Aí, Deixa no comentário aí. porque dentro... Porque vamos dentro... botar aí o nome dele depois. Porque dentro do Supremo Tribunal Federal, não é a Bíblia. Você concorda comigo? Que toda ação que chegar ali, ela tem que ser julgada segundo o quê? A Constituição. Tá entendendo? A minha expressão de fé, naquele momento, não está em jogo. Então, é ridículo um pastor deixar o ministério, deixar de pastorear, para ser político e querer lá dentro fazer daquele lugar uma igreja. Lá não é igreja. É isso aí. Lá não é igreja. Opiniões do pastor Paulo. E por falar em pastor Paulo, tá aqui o Paulo aqui com as nossas saideiras. Paulinho, o que você está reservando aí? Tem você está escrevendo sem dois parar aqui. temas aqui que a gente quer para finalizar. Manda. Então nós vamos primeiro, eu vou falar os dois aqui, nós vamos tocar em um depois no outro. Nós vamos falar do filho e vamos falar de livros. Sim. Nessa ordem exatamente. Ah, tá, vai ficar faltando uma coisa, rapidinho. Claro. Por que ele rasgou? Rasgou é uma palavra, né? Por que ele rasgou o certificado de bacharel em teologia? Depois eu quero saber essa também. Eu também tenho umazinha Tem uma, Dom? que ela precisa ser dita. Então já pergunta logo. Já pergunta logo e ele vai responder as três. Isso está me matando aqui. Então vai. Questão do bombeiro. Não, Não. Não, esquece o bombeiro. Esquece o bombeiro. Porque eu já participei de várias igrejas. Eu fui de várias igrejas. Você nunca se encontra, né? Eu me encontro porque hoje eu estou em uma que prega a verdade. Não Olha é o a... Mechan. Não é a religião, mas a palavra é dita. Certo, mas a minha pergunta é assim, ó. A questão do pecador enquanto músico. Eu sou músico. Lá vem o Dom empurrar pro nosso lado. Vai. Eu sou músico e pequei. E agora? Eu adoro a Deus, eu vou pro banco, eu tenho que... Porque já fui de igrejas que falam, não, você está no pecado, você não pode adorar a Deus. Você precisa ficar no banco. Tu já teve no banco, adorar? Claro. Mas assim, adorar que você fala que eu não posso tocar... Sim, eu não posso mais ir lá para cima. Eu não toco. No palco. Eu não canto. Se eu quiser cantar, eu canto lá embaixo, no meu banquinho, que não é mais aquele cargo meu. Ah, você perde então o cargo de artista que fica no palco tocando Ministro música. de música, né? Ministro. Você não ministra mais música lá porque, por exemplo, você fumou sua maconha lá, não sei. A minha não. a minha maconha nada. Certo. O músico, qualquer cargo dentro da igreja é perdido por causa de pecado? O que acontece? Então vamos lá, pastor. Qual é o correto? Vamos começar do fim. Aí assim, a gente vai pedir para que assim... A gente só dê os tiros certos, igual a sua esposa. Eu tô achando engraçado que não tem nenhuma pergunta aí que é a mais que eu escuto no meu ministério. Sobre homem com homem, mulher com mulher. Não, mas vai ter. Mas olha, assim, em defesa agora da entrevista da semana passada, a gente ficou muito satisfeito com a resposta que a sua esposa deu sobre isso. Aí talvez por isso a gente não esteja tocando nesse assunto. Sim. Ela na semana passada, a entrevista que ela deu aqui, se você não assistiu, vai aparecer o card aqui de novo, mas ela realmente deu uma resposta espetacular, por isso que a gente nem tocou nesse assunto. Mas queremos ouvir ele. Vai falar também. Então assim, pastor, a gente vai pedir pro senhor dar essas 3 porradas nesses caras aqui, rapidinho. Vamos lá. Primeiro, Paulo, sobre livros e sobre o Filho Perdido. Para mim, sobre
O que foi que eu perguntei mesmo, que eu não lembro mais? Ué, já esqueceu. Eu esqueci a minha pergunta, eu lembro a do Dom, mas eu esqueci a minha. Eu esqueci a tua também. Então tá beleza, então responde a do Dom. A do Dom foi sobre o... A sua é sobre os diplomas. Ah, o diploma rasgado. É. E a do Dom Obrigado, foi sobre pastor, o músico... por nortear esses 3 caras aqui. O apresentador do programa, não lembro o que perguntou. E a última foi a do Dom, sobre os músicos ou aquelas pessoas, leitores, né, Dom? Pode ser qualquer qualquer carro. que fumou maconha... Não, que cometeu um pecado e é afastado da sua função. Vamos lá, pastor. Livros, pastor. O que tem Como livros? que surge essa questão? De forma bem resumida mesmo. É a sua principal fonte de renda? Como que funciona? Você é um escritor profissional? De onde que surgiu isso aí? Fala pra gente rapidão. Escrever é algo para mim muito prazeroso. Eu amo escrever. E eu escrevo hoje muito mais textos na rede social do que livros propriamente dito. Eu tenho um livro que eu editei, né? Eu tenho vários engavetados prontos para levar para edição, né? Então, inclusive esse livro que eu tenho, que é Modismos e Crendices versus Bíblia Sagrada. Que é exatamente muito disso que nós conversamos Spoiler, aqui. então esse podcast hoje é um spoiler do... Qual é um livro hoje. Qual que é o seu arroba da rede social pra gente deixar aqui pro pessoal já te seguir? Você falou que tem texto nas redes sociais, né? Sim, o meu arroba é Pastor Paulo Cassimiro. Tá aparecendo aí agora, pastor Paulo Tá Cassimiro. aparecendo aí pra vocês, gente. Segue lá, hein? Segue lá. E aí eu escrevo o meu livro, ele é um livro que não vende, ele não vendeu, muito pouco. Eu mais dei do que vendi. Por quê? Porque não é o livro que se vende no Brasil. O livro que se vende no Brasil é autoajuda. 7 chaves, 10 passos, Isso. essas porcarias todas, né? Então, Eu tô escrevendo um desse aí. as prateleiras estão abarrotadas, infelizmente, do nosso país. Como ser um professor rico. O Paulo está escrevendo, não 5 perca. passos para Pra ser tornar um um professor professor rico. E o meu é sentando a madeira em tudo isso que a gente conversou aqui sobre crendices, modismos, né? Tanta coisa que foram colocando, né, como carga na vida das pessoas, deixando a vida pesada, deixando de ser... Porque a vida com Jesus precisa ser prazerosa, feliz, né? É algo gostoso, não é nada pesado, que você fica encurvado até, sem andar, com a cabeça baixa. Não, a vida com Deus é extraordinária, né? Então, escrevi sobre isso. E tem esses outros livros. Eu tenho um sobre relacionamento que é casamento. Perfeito não, feliz sim, entendeu? Que é sobre relacionamento e o tema é casamento. Perfeito não, feliz sim. E o que levou o escritor, o acadêmico, o Bombeiro. a levar, a chegar e falar assim, esse certificado aqui não serve, ó, não vai servir para nada na minha vida, vou rasgar, vou mandar embora esse certificado aqui de um curso de nível superior, né? Sim. Um curso bacharel em teologia. Mestrado também. Por causa Também. da visão religiosa sobre esses certificados. Para eles é um troféu, uma coisa assim surreal. E eu nunca me enxerguei assim. Eu sempre estudei para facilitar a apresentação e a entrega da mensagem. É só para isso. Não foi para aparecer, não foi para pôr anel no dedo, não foi para pendurar nada na parede, mas com essa consciência de que eu precisava me preparar para que a mensagem chegasse lá na ponta e chegasse clara. Então esse era o meu objetivo. O meu objetivo não era ter diploma e pendurado na parede. E é um diferencial gigantesco, porque hoje, na atualidade, quem tem mais estudo, mais diploma, né, se sente num patamar Sim. além dos demais. E aí, na questão da música do Dom aí, Sim. como que o senhor vê essa fala? Não só para os músicos. Eu né? tenho... Do pecado. Eu tenho uma coisa que me acompanha no meu ministério. O senhor já ficou no banco, pastor? Já. É mesmo? Já. Vou perguntar o que o senhor fez. Já Tá fui bom. excluído. Eu comia todo mundo. Aí, Sensacional. aí
tava. Eu acho que essa No banco noite de- talvez provavelmente no no sofá. Não, então assim, só pra pegar essa parte aí. Então, Então, dos músicos, lembrei. não, mas só. Mas agora merece, nós tem que. Né? Eu tô achando que ele fez tudo isso quando ele era baterista. Guitarrista, depois que foi tocar guitarra. Mas, Parou. mas então, como assim então? Um pastor, porque hoje é o pastor Paulo, já foi tão pecador assim? Claro, não, eu continuo. Como Pecando, assim? né? Não. Não, eu sou pecador. Ah, ele falou pegador, pastor. Ah, não, pegador? É. Não, pensei que era pecador. Não, pegador Não, só a pastora mesmo. pegador só pega minha mulher. Mas assim, o pecado de pegar várias, que é o que assim, é o que falam que os homens, o sonho de todo homem, né? É tá nisso, é tá na putaria. É, então, o senhor já participou boca, rapaz. da sua fase, então, de menino. Já, claro, já tive essa idade. Entendeu? Já tive essa idade. Inclusive, quando eu converso hoje com a nossa juventude, o nosso papo é muito reto. O nosso papo é reto. Não tem meandros, não tem reserva, porque eu digo para eles, olha, eu já estive aí. Eu já tive a sua idade. Entendeu? E inclusive quando o senhor ficou no banco de reservas como músico, foi por conta dessa situação. Sim, então. sim, foi dessa situação. Mas tá E o que certo. que o senhor acha O disso? senhor como Tá pastor, certo? o senhor foi no banco de Não, reserva? eu tenho algo comigo no meu coração que eu carrego para o meu ministério pastoral. Eu preciso ser um facilitador, entendeu? Eu sempre quero ajudar essa pessoa. E eu tenho uma coisa que eu carrego comigo. Eu nunca no meu ministério pastoral eu excluí ninguém. Nunca. Jamais. Graças a Deus. Eu digo isso com o coração grato a Deus. Porque eu sempre estive na posição de ajudar a essa pessoa que está com problema, que está enfrentando uma dificuldade, que não está conseguindo vencer a carne, entendeu? Que teve um deslize, né? Ela, por exemplo, ela não é isso, ela fez isso, é diferente. Tem diferença. Porque tem diferença daquela pessoa que fez aquilo, não vai parar, vai continuar e não quer saber. Tá tudo certo. Entendeu? Agora, eu estou falando de pessoas que estão sensibilizadas com o que fez e não deveria fazer e quer uma mudança de vida. Eu preciso ser facilitador disso. Eu preciso ajudar. Excelente, Entendeu? perfeito, pastor. E, inclusive, eu acho que se eu sou o pecador que fiz o erro e o Senhor vai me privar da minha adoração a Deus, né? A adoração, porque cantar ou tocar não quer dizer que está adorando, né? Mas a minha adoração, que poderia ser muito mais real, eu estando lá no que eu sempre fiz, o Senhor está me privando de me conectar com Deus por causa do meu pecado. Tá bom, Dom, você pode tocar no próximo culto. Não. Vai poder tocar, não se preocupa não. Eu estou Domingo, pondo isso pode ir lá. porque a religião faz isso. Então, eu queria entender a sua visão sobre isso, porque o pecado nos distancia de Deus, correto? Sim. E com a sua O exclusão, pecado, diga-se bem explícito, o pecado não confessado. Ok? O pecado confessado, a Bíblia tem um texto extraordinário sobre isso, que está lá em Miqueias, no capítulo 7, se não me engano, que diz assim: tornará a apiedar-se de nós e lançará no abismo os nossos pecados. Então, Deus, ele não tem problema em nos perdoar. Aliás, ele morreu por isso. Então, o pecado Excelente não resposta. confessado e não abandonado é que nos afasta de Deus. Excelente. Porque resposta. senão ninguém poderia fazer nada na igreja. Todo mundo é pecador, uai. Você está entendendo? É, uai. Agora, Excelente. eu Quem me ia sair tinha que ser o pastor, né? Não, mas esses dias eu estava ministrando só para os músicos num domingo agora de manhã, e eu estava falando sobre isso. E eles foram domingo de manhã? Foi. Olha que bacana. Eu falei, olha só, se nós formos tirar o pecador daqui de cima, aí como eu estava sozinho em cima, vai ter que ficar assim, ó. Aí eu peguei, desci a escada e deixei o altar sozinho.
Se for pra gente tirar o pecador, Não sobe ninguém. não sobe ninguém. Por que nós ainda fazemos? Porque Deus, por sua graça infinita, e o seu amor e misericórdia, nos perdoa e nós podemos seguir. Excelente resposta, perfeito, pastor. Perfeito. E aí, pra gente finalizar, eu gostaria de saber, eu gostaria que o senhor resumisse na reação do senhor, porque na semana passada nós tivemos um episódio com a pastora, sua esposa, diga-se de passagem, espetacular. Ela falou que vocês perderam um filho. Sim. E isso já está claro, o pessoal que assistiu já percebeu como que foi essa dor para ela. E a gente gostaria de saber, diante dessa situação que é perder um filho, o que você, enquanto homem, enquanto esposo, enquanto pai, qual foi o seu sentimento? O que o senhor sentiu? Traduza isso daí resumidamente para nós. Como eu disse lá atrás, foi uma das dores mais cruéis da minha vida. A gente espera muito, né, por um filho, a gente prepara para isso, né? E por incrível que pareça, por a mãe carregar no ventre, tem-se uma impressão que o pai, né, nesse momento, ele sofre, mas ele tira isso de letra. Mentira. Ninguém tira isso de letra. Ninguém que perde um filho tira isso de letra, né? Eu me lembro do meu filho até hoje, no meu colo, e eu tendo que levar ele para entregar para a mãe dele, sem vida, porque ela não sabia ainda. E ela sofreu muito no parto, né? Foi a partir daí que nós decidimos não ter mais filho, porque o médico disse, olha, vocês podem até tentar, mas todos os seus filhos vai acontecer isso. Ou vai morrer a criança, ou vai morrer ela, ou vai morrer os dois. E aí nós decidimos então não ter mais. Mas assim, foi muito difícil, muito difícil. Eu com meu bebê no colo, né? Ter que levar até o quarto para ela, porque eu não podia enterrar sem ela ver, entendeu? E ela acamada, não podia levantar, entendeu? Muito complicado o parto foi, ela sofreu muito, e tanto é que a criança não aguentou, e eu tive que encarar essa sozinho, porque ela não podia ir, entendeu? Levar o meu filho, enterrar. Cara, é um negócio que eu não quero, eu não vou dizer inimigo, porque eu não tenho inimigo, né? Mas eu não desejo para ninguém. Eu sofri muito depois, há meses, anos para frente, para mim, de verdade, voltar a respirar a plenos pulmões, entendeu? Muito ruim, muito difícil, entendeu? Sofri muito. Até hoje a gente lembra, é lógico que não com a mesma intensidade, né? Mas é algo que a gente queria muito, né? A minha esposa, ela queria ter 5, 6 filhos, era o sonho dela. Ela contou para vocês. Sim. Né? Então de repente você recebe uma notícia dessa, que além da criança morrer, você não pode ter mais. Então tem essa outra carga também, né? Porque quando você pode ter mais, você ainda põe a cabeça nisso, né? Pra frente, tem uma esperança e tal. E a nossa esperança morreu ali de ter filhos nossos mesmo, né? E aí depois a gente entendeu que Deus estava trazendo um contexto de termos o tanto de filho que a gente tem hoje, né? Na fé, e que a gente cuida, que a gente cuida igual filho mesmo, né? A gente tem carinho, tem amor e tudo, entendeu? A recompensa vem em abundância, né, pastor? Mas foi muito difícil. Pastor, Muito difícil. Sensacional. dá pra só deixar uma última mensagem aí pros nossos ouvintes, nossos telespectadores, a galera que segue a gente. O senhor podia deixar uma mensagem para esse povo maluco, tão maluco quanto a gente, que ainda assiste a gente? Amém. Uma última mensagem aí? Amém. Bom, agradecer, né, primeiro, pela oportunidade de estar com vocês, né? 3 é de menos. E foi um prazer, de verdade, poder conversar, bater esse papo com vocês e falarmos um pouco da vida, né, de Jesus, do Evangelho, de tudo aquilo que a gente faz. Eu quero deixar para você que nos ouve que você é muito importante para Deus. Deus ama você. Não se diminua. Não permita não ser você por nada, por ninguém. Seja você. Jesus é a coisa mais extraordinária que eu conheci na vida. Ele me fascina todos os dias, né? E eu amo servir ao Senhor, eu amo pastorear, eu amo cuidar de gente,
né? Então eu louvo a Deus por ter me dado esse privilégio, porque é um privilégio, né? Eu entendo como um privilégio, que é cuidar, né, do bem mais precioso que Deus tem, porque o bem mais precioso que Deus tem são os seus filhos, são gente, são pessoas, né? Então nós temos esse sagrado encargo de cuidar de ovelhas que não são nossas, né? Esse é que é o grande desafio, cuidar de ovelha que não é minha. Eu sou pastor de uma ovelha que não me pertence. Então eu me sinto muito privilegiado por Deus confiar isso a mim. E eu queria dizer para você, viva Jesus, celebre a vida, não permita viver uma vida pesada por religião, por essas coisas que a gente conversou aqui. Isso tudo é coisa fútil, banal, que não leva ninguém a nada. Jesus é a coisa principal da nossa vida. Muito obrigado. É isso aí. Gente, a gente bateu um Sensacional. papo aqui maravilhoso, de praticamente 2 horas de papo aqui. Nosso maior episódio, né, Paulo? Entrou pra... Maior recorde É o aqui, né? recorde do podcast Do 3 podcast. Menos. E a gente vai agradecendo o endereço da igreja Rocha Viva, Rocha perdão. Viva. Igreja, Rocha Viva tá aparecendo aqui embaixo, aqui, tá? No vídeo. Para você que tá escutando pelo Spotify, você vai ter que assistir o vídeo se você quiser saber o endereço, tá? Pastor, fala agora aí. Pastor, fala agora? Fala. Vamos dar essa colher de chá então no Spotify, né? Então fala aí, pastor, o endereço. Quem quiser visitar a sua igreja hoje, pastor, fala o endereço para quem está nos ouvindo pelo Spotify para poder ir lá e conhecer um pouquinho mais do pastor Paulo e da pastora Vocês são muito Márcia. bonzinhos, viu, né? Vamos lá. Nós estamos na Avenida Sara Kubitschek, quadra 12, lote 24, Parque JK. É bem na Avenida do Fórum, próximo ao Fórum. Então é facinho. E domingo, 19 horas, nós estamos lá te esperando. Vai ser um prazer. Goiás. Lusiânia, A Goiás. nossa queridíssima Luciana. Excelente. E todo mundo pode ir? Todo mundo. Cabe todos. Cabe até eu. Branco, preto, rico, pobre, gordo, magro. Todo Carecas mundo. também são A igreja bem-vindos. a igreja de Jesus. Exatamente, carecas são bem-vindos. Cabeludos como Dom são bem-vindos. Pessoas fortes como Paulo são bem-vindas. Todos são bem-vindos, assim como aqui, nesse podcast maluco. Todos vocês são bem-vindos. Esse é o 3 é de Menos. Esse foi um episódio espetacular que a gente teve muito prazer em gravar. O 3 é de Menos, onde tem 3 caras aqui que não são de nada. Graças a Deus a gente consegue convidados que são demais. Mas o podcast é 3 é de Menos. Valeu! Valeu, Até galera. a próxima! Valeu.